Mais um episódio da nossa prosa terapêutica, pessoal. Existe um conto budista que nos fala sobre a vida de Siddhartha Gautama, o iluminado, o Buda. Conta-se que Siddhartha, desde criança até a sua idade adulta, vivera num palácio muito luxuoso, apenas cercado de pessoas muito bonitas, mulheres lindas, homens lindos, apenas as mais belas paisagens. Todo o palácio era configurado para que a vida de Siddhartha fosse apenas direcionada para o contato com aquilo que era o belo, que era o rico, que era o próspero, que era o saudável, que representasse pura essência vital. Essa era a intenção do seu pai, o grande rei que era responsável pelo palácio. No entanto, houve um momento em que Siddhartha teve uma grande curiosidade de saber, afinal de contas, o que havia para fora dos portões do palácio. Pois é, o rei não gostou muito dessa ideia. E eis que, nesse momento, ele faz de tudo para convencer Siddhartha de que não valia a pena sair para fora dos portões do castelo. Tanto insiste que Siddhartha finalmente faz convencer o seu pai, o grande rei, de que permitisse a sua ida ao povoado. Mas é claro que antes, o grande rei certificou-se de que no lugar que seria o trajeto da caravana do príncipe Siddhartha, houvesse apenas pessoas belas, saudáveis, em estados de grande vitalidade, que fossem apenas as melhores imagens para as quais Siddhartha devesse ter acesso. O grande dia chega e Siddhartha vai numa triunfal caravana, portões do palácio afora, entrando na cidade que estava à volta. E eis que inicialmente Siddhartha fica muito feliz e fica muito emocionado ao ver a vida lá fora. E vendo toda aquela beleza, pessoas bonitas, jovens, saudáveis. No entanto, no meio daquelas pessoas, olhando um pouco mais para fora, Siddhartha começa a ter contato com coisas profundas sobre a vida, as quais ele desconhecia completamente. No momento, ele vê uma pessoa idosa. Siddhartha jamais havia visto uma pessoa idosa. No outro momento, ele consegue aos poucos desgrenhar-se daquela caravana e encontra uma pessoa adoentada. Siddhartha jamais havia visto uma pessoa adoentada. No outro momento ainda, ele chega numa cerimônia de cremação. Sem entender, ele pergunta o que estava acontecendo. Uma pessoa havia acabado de desencarnar e estava sendo cremada. Outra situação de vida que Siddhartha não conhecia, que era a passagem, o desencarne. Esses encontros com essas passagens fortes, nessa saída que Siddhartha teve do palácio, culminaram no momento em que Siddhartha desvincula-se do palácio, pois gostaria de descobrir mais sobre a vida. Siddhartha se une a um grupo de brahmanes e vai viver a vida de ascetismo, uma vida de ascese onde alimentar-se-ia ao menos possível. Beberia apenas a água que a chuva lhe prouvesse, pois queria alcançar as nobres verdades da vida, queria entender a vida ao seu máximo. Vejam que nosso príncipe Siddhartha estava no extremo do luxo, da riqueza, da juventude e da vida. E agora, ironicamente, punha-se por própria decisão a ir ao outro extremo da vida, na completa ascese, na busca do máximo controle mental, num controle tão grande que fosse capaz de superar até mesmo a dor, a fome, a sede, onde o corpo fosse mortificado em nome da busca por conhecer a verdade. Durante muitos anos, o grupo segue nas suas peregrinações. Siddhartha, já muito magro, conta-se que, por essa época, não tomavam água mais do que água da chuva, não alimentava-se mais do que apenas 1 grão de arroz por dia. Em estágios de profunda meditação, eis que um dia Siddhartha estava próximo de um rio. E naquele rio passava, naquele exato momento, um barco onde estava um professor e um aluno.
Este professor propunha-se a dar aulas de um instrumento de cordas e naquele momento o professor ensinava ao seu pupilo, dizendo-lhe: veja bem, afinar as cordas exige atenção, para que não faça esticar demais as cordas, senão elas arrebentam, e para que tampouco permita que estejam muito soltas, pois senão o instrumento não toca. Naquele momento, Siddhartha teve uma repentina epifania naquilo que viria a chamar de o caminho do meio. Quando volta para os ascetas companheiros de jornada, eles não entendem nada, pois ele pede que eles vão para banhar-se no rio e abracem uma nova vida. Eles acusam Siddhartha de estar abandonando o caminho. Conta-se ainda que naquele momento uma pessoa oferece a Siddhartha um pouquinho de alimento e depois de muitos anos, supostamente Siddhartha estaria novamente se alimentando e entendendo que a vida estaria nesse equilíbrio, nem num extremo e nem no outro. Bom, eu acho que essa história é bastante interessante, nos conta um pouquinho sobre Siddhartha Gautama, aquele que veio conhecer-se depois como Buda, porque nos joga também para as nossas vidas. Esse nosso caminho em que a gente está seguindo os nossos dias, buscando entender em que momentos que nós estamos nos extremos. O extremo às vezes pode ser da escassez, o extremo pode ser às vezes o demais, em demasia. Esse campo de extremos onde nós buscamos construir o nosso aprendizado e a nossa evolução, ele se dá no caminho do financeiro, se dá nos nossos dia a dia, na forma como nós manejamos as nossas emoções e nos faz, é claro, refletir sobre quais são talvez os extremos que estejam afetando o nosso aprendizado em nosso dia a dia, como que as nossas atitudes, quando se permitem levar para extremos, podem causar destruição, tristeza, mágoas, problemas, como o extremo do cuidado consigo pode ir para o lado da vaidade, mas como o extremo de não cuidar-se pode fazer com que você se adoente, porque existe uma saúde a ser zelada, como o extremo de preocupar-se em demasia lhe vai adoecer e vai deixar estressado, ansioso, mas como o não atentar-se para a vida faz com que você se torne uma pessoa desleixada, a forma como trabalhar em excesso e buscar em excesso por medo de não ter dinheiro faz com que você se perca do seu espírito, mas também abandonar esta questão, que é a questão da energia do dinheiro, também faz com que você se desvincule dos aprendizados associados à busca do financeiro, ao entendimento da parte material da vida na nossa caminhada. E quando você olha para a sua vida, existem momentos onde também estejamos talvez indo para o extremo, extremos de arrogância, extremos de não pedirmos o perdão, extremos de não admitirmos quando nós erramos, extremos em que fazem com que a nossa vida pare o nosso caminho de evolução, ou para não para, mas onde a gente fica ali quase que estacionado naquele mesmo ciclo kármico no qual nós falávamos no outro vídeo. Eu acho essa história do Siddhartha muito bonita e queria compartilhar com vocês. Então, fica aqui a nossa reflexão de hoje. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau!